Olá, pessoal, bem-vindos ao Crão TV, bem-vindos à TV Galáctica. Hoje eu vou falar da seca histórica que está causando pesadas perdas em colheitas nos Estados Unidos da América e na Europa. Estamos realmente chegando a um grande ponto de crise alimentar no Hospício Ocidental. Graças ao aumento dos preços dos fertilizantes, aos padrões climáticos bizarros e à guerra na Ucrânia, os suprimentos globais de alimentos estão ficando cada vez mais apertados. Portanto, precisávamos realmente de um ano de destaque para a produção agrícola aí dos Estados Unidos e na Europa nesse 2022. E isso não está acontecendo devido à greve seca em vários países. De fato, uma seca sem precedentes está devastando absolutamente as colheitas em todo o hemisfério norte. As pessoas estão reclamando sobre os altos preços dos alimentos no momento, mas aguarde. Se algum tipo de intervenção não acontecer com o clima, a produção agrícola ficará muito abaixo das expectativas, tanto nos Estados Unidos da América quanto na Europa. Isso terá implicações muito sérias para 2023 para todo o planeta. Permitam-me que comece por falar do pesadelo que começa a desenrolar-se aí na Europa. Segundo a CNN, agora está sendo projetado que os agricultores na Itália perderam até 80% de sua colheita porque a seca se tornou muito severa. Na Itália, agricultores em algumas partes do país perderam mais de 90% de colheita este ano devido às grandes anomalias climáticas. Fiquem ligados. Diga-se de passagem, provocadas aí por tecnologias de controle do clima, por algumas nações que tensionam tomar posse do planeta. A questão é, como esses agricultores vão sobreviver? Também muitos agricultores na França estão enfrentando perdas semelhantes porque receberam apenas uma fração da chuva que normalmente ocorre nessa época do ano. Na França, onde uma seca intensa atingiu os agricultores e levou a limites generalizados no uso de água doce, houve apenas 9,7 milímetros de chuva no mês passado, disse aí a Météo France. Isso foi 84% abaixo dos níveis médios observados em julho entre 1991 e 2022, tornando o mês mais seco desde 1961, acreditou a agência. As quebras de safra na França seriam um problema muito grande, porque a França normalmente é o quarto maior exportador de trigo no mundo inteiro. Sendo ela o quarto maior exportador, ela está entre os 5 maiores exportadores de milho do mundo. As más colheitas devido à seca podem aumentar ainda mais a pressão sobre a oferta de grãos após a invasão da Ucrânia pela Rússia ter causado ondas de choques globais. A situação na Alemanha também é extremamente terrível. Está sendo relatado que as coisas já estão tão ruins que algumas seções do rio Reno caíram para níveis perigosamente baixos. O rio mais importante da Alemanha está secando, enquanto a Europa sofre com uma seca que está prestes a se tornar a pior em 500 anos, com terríveis incêndios florestais queimando novamente na França, Espanha e Portugal. Os níveis de água no Reno, que transporta 80% de todas as mercadorias transportadas por água na Alemanha, de seus centros industriais para portos holandeses, agora estão tão baixos que pode se tornar intransitável para as barcaças no final desta semana, ameaçando os suprimentos vitais de petróleo e carvão que o país está confiando, enquanto a Rússia fecha a torneira de gás. E é claro que os Estados Unidos também estão lidando com uma seca severa. Cerca de metade da nação está passando por algum nível de seca neste momento. E estamos sendo informados de que a mega seca em curso no sudoeste é a pior em 1.200 anos. As coisas estão particularmente ruins no Texas. Dallas teve um período em que não teve chuva mensurável por 2 meses seguidos. As máximas diárias em Dallas foram de 95 a 35 graus centígrados ou mais por 3 semanas consecutivas, muito mais quentes do que o normal para esta época do ano. Ou seja,
Quando a temperatura começa a diminuir muito, aumentar muito, significa que estamos aí num prenúncio de uma mini era glacial, conforme informei em pautas anteriores. A área de Dallas-Fort Worth tem ainda mais problemas em meio a uma seca extrema que remonta desde 17 de maio. 100% do condado de Dallas está em uma seca extrema. Essa foi a segunda mais longa sequência seca no aeroporto de Dallas-Fort Worth. O recorde permanente já foi de 85 dias consecutivos, que abrangeram grande parte do verão de 2000. A falta de umidade tem prejudicado a indústria agrícola absolutamente massiva do estado. Existem mais ou menos 247 mil fazendas e ranchos no Texas, e quase todos estão sofrendo profundamente agora com a falta de chuvas. A seca pressionada à indústria agrícola do Texas, que é responsável por 10% do produto interno bruto do estado, está levando agricultores e pecuaristas à beira do abismo. As 247 mil fazendas e ranchos do estado, que cobre 127 milhões de acres, não tiveram um ano inteiro de chuva desde 2017. Quase 24 milhões da população do Texas vivem em áreas de seca. A partir do 1º de agosto deste ano, menos de 1% do estado não enfrentava algum nível de seca ou secura normal. Os fazendeiros estão vendendo seu gado em números sem precedentes devido à seca. Isso tem implicações enormes para este 2023 que chega. Outros estados aí do sudoeste dos Estados Unidos também estão sendo extremamente atingidos por essa seca em Utah. O tamanho de Great Salt Lake continua a ficar cada vez menor devido às condições implacavelmente da seca. O aeroporto internacional aí de Salt Lake City registrou uma alta de sua temperatura em 28 de julho, marcando o 16º dia naquele mês de temperaturas de 3 dígitos e quebrando o recorde anterior de 15 em julho de 1960. Bem, pessoal, no mês passado a cidade empatou seu recorde de temperatura mais quente registrada pela 4ª vez, de acordo com os dados meteorológicos da NOAA. As outras ocasiões em que o mercúrio subiu, tanto em Salt Lake City, foram em julho de 2021. E na manutenção de registros, isso tudo começou desde 1874. Esse calor intenso não apenas fez os moradores de Utah suarem, ele também ampliou a mega seca em curso que contribuiu para o atual estado da Great Salt Lake. Entre julho de 2021 e 2022, o nível médio diário de água do lago caiu cerca de 30 centímetros, uma baixa histórica, e deve cair ainda mais. Sempre houve tempos de seca em diferentes países ao longo da história, mas nos tempos modernos, nunca vimos os Estados Unidos e a Europa experimentarem simultaneamente uma seca tão severa por um período tão longo. Estranho, né? Estamos caminhando para um momento em que a fome global se tornará bastante comum e a quebra generalizada de safras em todo o mundo ocidental este ano acelerará muito esse processo. Estamos sendo informados de que uma criança morre a cada 11 segundos de desnutrição, mas à medida que os suprimentos de alimento ficam cada vez mais apertados, a fome global vai ficar muito, muito pior do que é agora, se não houver uma intervenção real. Em 2023, simplesmente não haverá comida suficiente para todos, e isso é proposital. A Cabal Negra quer instalar o caos no mundo e o Brasil não estará de fora. É só a gente ver a inflação galopante da cobrança de água, luz e alimentos que já estamos vendo. Espero que você esteja se preparando para isso, porque o próximo ano está chegando e precisamos unir os povos de todas as nações para acabar com a farra da cabala, que está impondo a todo custo sua agenda aos humanos da Terra. Pessoal, vocês veem que eu estou fazendo pautas consecutivas porque eu quero que vocês estejam a par de tudo que está acontecendo, não só no Brasil, porque nós somos uma unidade, uma única humanidade. Gratidão, pessoal. Até a próxima live.